disponíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Eu agradeço a oportunidade. Se a minha alma teme o amanhã e o coração vê teus cuidados, se eu não consigo ouvir a sua voz, ainda assim confiarei. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A sua bondade transbordará.
Eu sei que não mereço, mas me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti. Meu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Com amor sem fim. Sei que me amas de um modo totalmente gracioso. Jesus, tão grande amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti. O teu perdão nos cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, não merecemos, Deus, mas tu és bom, tu és bom. Tua forte mão, o seu amor, Senhor, sua bondade e benignidade dura para sempre e para sempre. E continuar com a vida, resgatando, curando, libertando o cativo dos seus medos, das suas aflições, das suas enfermidades. Tu traz a cura, Senhor. Nós clamamos um Deus que é o médico dos médicos, e nós clamamos a Ti. Tua forte mão, clame aí no seu lugar, cante aí no seu lugar. Oh, Deus, oh, exalte a tua presença. Teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Oh, vai agora, está curando aqui já. Me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver. Eu pertenço a ti. Teu perdão me cura, Deus. Tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Me amas com amor sem fim. Tu me amas com amor. Não se esqueça disso. Ele te ama. Ele tem um caminho diferente para a tua vida. Hoje você tem a oportunidade de mudar o rumo da sua vida aqui neste lugar. Você tem a oportunidade de dar uma reviravolta e voltar para os caminhos do Senhor. Se arrepender com humildade, como diz a palavra dele. Buscai de mim, que sou manso e humilde de coração. Buscar a presença do Senhor, se humilhar na presença dele, abrir o coração e deixar ele agir e comandar a sua vida. Ele sabe o que é melhor para mim, para você. E nós nos alegramos, nós sentimos a presença dele aqui. A liberdade de adorar a Deus é incrível. A liberdade de adorar a Deus é maravilhosa. Quando as pessoas fogem e se escondem para abrir uma Bíblia ou gravam na sua mente, porque sabem que os dias são difíceis e a perseguição é enorme. E nós estamos aqui, podemos clamar a Ele, cantar a Ele, levantar as mãos. Lembre-se sempre disso, amado. E quando nós estivermos nesse lugar adorando, há uma pessoa às vezes em um estado de enfermidade que queria estar aqui adorando e levantando o nome do Senhor. Muitas pessoas queriam só a oportunidade, eu queria sair do meu leito e poder ir à igreja adorar a Deus. E nós temos essa oportunidade. Nós agradecemos ao Senhor pelos livramentos que Ele nos deu nessa semana. Nós agradecemos. A paz do Senhor, igreja. Pra mim subir aqui em cima, você sabe que o negócio é grande, né? Quero pedir perdão.
Eu queria preparar um texto bonito para falar aqui, mas hoje quando eles estavam falando da cura e que Deus a gente não vê, mas que Ele cura e tudo, o Espírito Santo me incomodou que eu tinha que vir aqui hoje. Eu vou começar com um versículo. Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Bom, irmãos, eu acho que todo mundo aqui já sabe que fazem 3 anos que eu sofro com uma doença onde feria meus pés e minhas mãos, e muitas das vezes eu não conseguia andar nem dentro da minha casa, às vezes não conseguia vir na igreja, colocar um calçado. E ano passado os médicos falaram que eu tinha psoríase, eczema, dermatite, celulitose, alguma coisa assim, que não tem cura. Mas a gente sempre crê num Deus que cura, né? Os médicos podem falar que não tem cura, mas para Deus tem cura. E assim foi, eu passei por algumas infecções, muitos de vocês oraram por mim, muito obrigado pelas orações, fez muito efeito naquele momento, Deus me livrou de algo piores muitas das vezes. E a gente veio orando e os médicos me deram uns medicamentos bem fortes, eles eram usados para quem faz transplante de órgãos, para que o meu pé e minha mão se regenerassem ou parassem de se ferir. E eles me faziam muito mal. E quando foi outubro do ano passado, setembro, eu falei: Jesus, eu não quero mais tomar esses remédios, porque eles estão me fazendo muito mal. E se for da tua vontade eu ficar assim, amém. Se não for da tua vontade, tu tem um plano e quiser me curar, eu tô aqui. Mas eu não vou mais tomar esse remédio, porque não estava fazendo efeito nos meus pés e nas minhas mãos, e estava me fazendo pior em outras partes. E muita gente orando por mim. Quando foi na semana passada, minha mãe me ligou e falou assim: Jussara, ela não sabe, né? Ela falou: olha, na televisão tá passando um culto, eu tô orando com tanta fé por ti, eu tenho certeza que Deus vai te curar. E aí eu falei: mãe, eu creio que Deus vai me curar. Eu orei com muita fé, Jussara, e eu tenho certeza. E eu esqueci. E meu marido ia passear com as crianças, eu não podia caminhar num parque, eu às vezes não podia vir na igreja. Se eu ia em algum lugar no sábado, no domingo, eu não conseguia calçar um calçado, eu não conseguia, meus pés inchavam, eles doíam, e eu tinha muito medo de eu pegar novas infecções, porque os médicos falaram que só podia piorar. Então eu não ia mais à praia com as crianças, nem a caminhar no parque. Ele ia caminhar com as crianças e eu ficava sentada no carro e ele brincava com as crianças e eu só olhava. E aquilo doía meu coração, porque muitas das vezes eu não podia nem cuidar da minha casa ou brincar com ela dentro de casa. A Chloe por muitas vezes fez café da manhã para a irmã, me ajudou a caminhar. O Daniel nem se fala, né? Meu príncipe. E eu não tenho palavras para agradecer as pessoas que oraram, e a você, Daniel, a Chloe, minhas amigas e todo mundo. E aí quando ela falou isso pra mim, aí eu meio que esqueci, sabe? Aí o Dani, ele pegou folga semana passada e ele foi na piscina com as crianças e eu nem me atrevia mais a entrar porque o cloro acabava comigo. Eu falei: não, eu não vou entrar. E vendo ele se divertindo com as crianças, me deu uma vontade, sabe, de entrar lá e brincar com eles. Eu falei: eu vou tentar. E entrei, e eu me esqueci, eu entrei na água e meu pé não doeu. Meu pé, ele não comeu, ele não se dissolveu lá dentro. Aí eu falei: Dani, olha só, o meu pé não machucou. Aí, na outra semana, no outro dia a gente já foi lá pra piscina de água quente, água salgada, aquilo, irmão, pros meus pés. Não dava nem tempo de chegar no carro, ele ardia, nem um banho de chuveiro quando aquela água tocava no meu pé. Muitas vezes eu tomava banho assim, porque eu não conseguia encostar o calcanhar no chão. E aí eu entrei naquela água e eu fiquei o dia inteiro brincando com eles na água e tal. E aí eu falei: meu Deus, Jesus me curou. Ele me curou, meu pé ele não coça mais, ele não inchou mais. Eu fui pro shopping, já faz 3 semanas que eu venho ao culto.
incomodou tem que ser hoje. Às vezes alguém está precisando ouvir que Deus ainda cura, Deus ainda faz, Ele ainda está com a gente. E eu gostaria de agradecer. Os tempos não são fáceis, irmãos. Sempre tem alguma luta, às vezes as pessoas não veem a dificuldade do outro, mas Deus ainda faz. E eu queria deixar isso para vocês, que Ele é maravilhoso, é no tempo dele. Às vezes é difícil de esperar, parece que Ele não escuta, ou que Ele não está conosco, mas Ele sempre está, é na hora dele, no tempo dele, Ele faz. Eu gostaria de deixar isso para vocês. Em nome de Jesus, que Deus abençoe cada vida de vocês, e obrigada por tudo sempre. Que possamos ter isso sempre entre nós, um contando com os outros nas orações, que a gente precisa disso nesses tempos. Amém? A paz do Senhor, igreja. Amém. Que culto maravilhoso, né? Uma bênção. Muito legal ouvir os testemunhos dos irmãos. Eu também fiquei feliz de ver que não só eu estou tendo a oportunidade de estar aqui em cima falando. Outros irmãos passaram aqui, a Jussara deu testemunho. Muito legal. Hoje eu vou trazer uma mensagem que Deus colocou no meu coração. Uma passagem muito simples. Acredito que toda a igreja já ouviu. Mas Deus falou forte no meu coração e eu quero compartilhar com vocês a respeito disso. E espero que Deus venha falar com todos nós. Amém? Jonas capítulo 4, versículo 6. Jonas capítulo 4, versículo 6. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, ao qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou-se o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, ao qual fizeste crescer, que nem numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Vamos orar então, irmãos. Baixe sua cabeça. Senhor meu Deus, eterno Pai, que o Senhor venha falar conosco nessa noite, Deus. Trabalha, Senhor, na nossa vida. Trabalha, Senhor, nos nossos pensamentos, Senhor. Que a gente possa desfrutar, Senhor, daquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Muito obrigado, Deus, pela Tua presença. E nos usa, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. Amém. Irmãos, eu acredito que todas as pessoas que estão aqui já ouviram falar sobre Jonas, a passagem do profeta Jonas, que ele era um profeta muito conhecido. Não foi a primeira passagem dele, não foi a primeira trabalho dele como profeta. Deus já tinha usado ele há um tempo atrás, né, nessa passagem, quando ele profetizou que Deus iria livrar Israel da Síria.
Então, em Israel ele era muito conhecido, né? E não é só somente esse trabalho que ele fez. Não foi a única profecia que ele entregou. Não foi a única atividade dele. Ele teve outra atividade. Então, por ele ter entregado essa profecia, todo mundo conhecia ele. Ele era muito famoso, né? O que faz eu trazer essa mensagem para os irmãos, né? Se alguém não conhece, a passagem de Jonas, ela fala que Deus enviou ele para entregar uma mensagem a Nínive. E ele se colocou à disposição, mas acabou indo para outro caminho, né? Ele foi para a Espanha, né? No sul da Espanha. E Deus queria que ele fosse a Nínive, que era mais próximo, que entregasse uma mensagem para aquele povo, porque o mal, a tristeza, a perturbação, tudo que existia no país da Síria, que era a Nínive era a capital da Síria, chegou às narinas do Senhor. Deus ouviu, Deus sentiu o mal daquele lugar, e ele enviou a Jonas para entregar uma mensagem que em 40 dias ele iria destruir com aquela cidade. E o que faz Jonas entrar para outro caminho? Ele tentou se desviar da direção e do pedido de Deus, o que Deus tinha ordenado a ele. Jonas sabia que Deus, ele era bondoso. Deus é um Deus poderoso, ele tem misericórdia de todas as pessoas, independente daquilo que você fez, independente daquilo que você é, independente daquilo que você já fez no seu passado, quando você não conhecia Deus. Deus faz milagre, Deus salva, Deus dá oportunidade. Essa mensagem muito é usada como a segunda chance do Antigo Testamento, porque o único profeta que recebeu uma segunda chance, uma mensagem para levar mensagem para outro lugar, foi Jonas. Nenhum profeta pregou a não ser em Israel. E se você for ver nessa história, Jonas ele teve a oportunidade 2 vezes. Uma, ele comprou uma passagem, comprou sua passagem para ir para a Espanha, né? Então, quando ele estava dentro do barco, começou uma tempestade. E nessa tempestade, aos poucos foi aumentando essa tempestade. E os marinheiros começaram a orar a seus deuses. E o mestre da embarcação percebeu que existia um homem lá embaixo. Esse homem era Jonas. E Jonas estava dormindo, num sono muito profundo. E de repente, Jonas se acorda e o chefe dos marinheiros pergunta para ele: o que você está fazendo aí? E ele fala: eu estou aqui descansando. E daí o marinheiro: mas como você pode descansar se existe uma grande tempestade? Nós vamos afundar, nós vamos morrer. Invoca o seu Deus. Aí fizeram ali tipo um sorteio para que uma das pessoas que estivesse no barco falasse sobre o seu Deus. E por um acaso a oportunidade caiu em Jonas, e Jonas revelou a eles que ele servia ao Deus de Israel, o Deus que criou o céu, o mar, a terra e todas as coisas. E os marinheiros falaram: mas como você faz isso com a gente? Como você desvia o seu percurso? Como você sai da sua linhagem, do seu caminho que Deus te colocou, e você foge para outro lugar? E de repente ele pega e diz que a única chance de existir uma salvação para aqueles homens era que se eles atirassem ele para fora do mar, do barco. E de repente ele afunda. E a passagem também fala que os marinheiros, quando atiraram ele, oraram antes e pediram para que Deus não fizesse maldade com eles, porque sabiam que Jonas era um profeta, sabia que Jonas era um homem de Deus. E jogaram Jonas, e Jonas afundou, e a baleia, Deus enviou a baleia, engoliu Jonas. Todo mundo sabe que era um grande peixe, não diz que é uma baleia, mas seria um grande peixe. E quando Jonas estava lá, ele fez uma oração, porque ele agradeceu a Deus, porque Deus tinha dado uma segunda chance para ele. E todo mundo, muitos homens de Deus falam que essa história ela não é real.
né? Que ela talvez ela fosse uma história contada. E existem homens, né, que passaram algumas histórias antes de Cristo e muitas pessoas confundem no tempo. Por exemplo, eu anotei aqui 2 escritores pagãos que falam sobre, um deles é Porfírio e o outro é Juliano, no século I e no século II. Essas 2 pessoas debocharam muito tempo dos cristãos no passado, porque os cristãos acreditavam nessa história e achavam que essa história não era real. E também existiu outros homens que na história falavam que escreveu o livro, o nome dele escreveu o livro Ilíada e Odisseia, anos antes de Cristo. Falaram, o nome dele era um poeta Homero, grego, que escreveu sobre Hércules, que ficou 3 dias em um monstro marinho para salvar a amada Alcione. Acho que alguém já deve ter visto essa história. E também tem o Perseu, que liberta Andrômeda de um monstro marinho. Então muitas pessoas começam a debochar dos cristãos por acreditar numa grande história e linda como essa. E aonde quebra esse deboche, aonde quebra as pessoas acharem que somente essa passagem de Jonas, do profeta Jonas, seria somente para nós fazer um teatro infantil, ou de repente para nós fazer uma coreografia, ou de repente seria uma história inventada por Jonas, aonde Jesus fala que como ele fala sobre Nínive, que Nínive vai ser arrebatada e será julgado, julgar os irmãos que não acreditaram em Jesus, né? Vamos ver aqui onde é que eu anotei, para que os irmãos me acompanhem. Jesus se refere à história de Jonas como um exemplo de sua morte e sepultamento. Em Mateus 12:40, assim como Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então Jesus nos deixa 3 mensagens a respeito do profeta Jonas, e aonde quebra essa dúvida sobre a história. Aí depois também, desculpa que o vento aqui também me atrapalhando, tá? Mateus 12:41, os ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, como eles se arrependeram com a pregação de Jonas, eles vão julgar aqueles que não acreditaram em Jesus. Jesus dá 3 exemplos. E outra, seu amor, sou eu maior do que Jonas? Ele faz uma pergunta: não seria eu maior do que Jonas? Então nós temos 3 mensagens de Deus falando sobre a passagem de Jonas, de Jesus falando sobre a passagem de Jonas. Então uma delas se refere a Jonas no sepultamento. Ele compara a baleia com os 3 dias e 3 noites no centro da terra. Os ninivitas se levantarão e julgarão aqueles que não acreditaram na mensagem do Senhor. E Deus fala e Jesus fala que ele é maior que Jonas, né? Então ali dá um quebra nas histórias das pessoas falarem que essa história não é real. E nós, como cristãos, nós acreditamos que a história é real. Então, o que acontece, irmãos? Jonas, ele pega e faz uma poesia, né? Ele fala no capítulo 2, em forma de agradecimento em poesia. E muitos teólogos falam que talvez não seria, realmente tem cristãos que falam que não seria verdade, por causa da forma que o profeta se refere na mensagem. E o profeta no capítulo 2,
ele fala dessa forma, em forma de poesia, porque ele foi criado no templo, e no templo eles tiveram um ensinamento, como foi ensinado os Salmos de Davi, em formas de canções. Então ele se apresenta de uma forma cantada no segundo capítulo. E as pessoas falam que os outros profetas, eles se apresentavam, assim diz o Senhor, né? Quem não ouviu falar, né? Um profeta, assim diz o Senhor. Então os outros profetas falavam de uma forma diferente. Então Jonas, ele fala, nenhum momento ele fala sobre Jerusalém, Israel, ele não fala nada. Ele simplesmente, a história dele é uma história corrida, e as pessoas comparam ele como se fosse uma história imaginada, assim, uma história criada por Jonas, né? Mas nós sabemos que não é um fato real. Então, o que acontece? Ele vai até Nínive, onde tem a Bíblia fala que para ele percorrer toda a cidade de Nínive para pregar o Evangelho seria 3 dias. E ele vai pela cidade e em um dia ele prega para toda aquela cidade, aonde também deixa muitas pessoas com dúvidas sobre isso. E ele prega numa pregação meio raivosa, meio irada. Ele não queria estar lá, então ele não queria pregar para aquele povo. E daí ele prega: em 40 dias Nínive será tomada, em 40 dias o fogo de Deus descerá sobre Nínive e tal. E por surpresa Jonas fica muito triste, porque toda aquela cidade se converte. Toda aquela cidade aceita, se converte. Eles se cobrem com panos de saco e eles pedem perdão, eles fazem adoração a Deus, né? E o rei fica sabendo da mensagem de Jonas, faz a mesma coisa. Ele não deixa que nenhum animal, nenhuma pessoa se alimente, né? Ele deixa o povo, e ele manda uma mensagem para que ninguém se alimente, faça jejum, né? Referente a Deus, pelaquela mensagem de Jonas. E Jonas se ira, ele fica brabo, ele fica irado, né? E Deus, ele se apresenta para Jonas e fala para Jonas, que nem nós lemos aqui, que como você pode ficar triste pelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus? E muitas vezes nós nos colocamos na mesma situação de Jonas, porque Jonas, ele tinha muito ódio daquele povo, porque dizem que quando a Síria passou pelo norte de Israel, talvez a Síria teria ferido familiares de Jonas, talvez eles teriam tragado o povo, né, os conhecidos de Jonas. E Jonas tinha muito ódio, não somente ele, como todo Israel tinha ódio daquele povo. E Deus tinha promessa, estava dando uma oportunidade para ele se converter. E Jonas sabia que se ele fosse pregar lá, Deus iria dar uma oportunidade para aquele povo. E ele não queria, ele queria a vingança. Ele tinha ódio. O problema de Jonas era ódio no seu coração. Ele lutava contra ele mesmo. E Deus fala para ele, né? Deus fala para ele assim, para começar, aqui ó, Jonas é o único profeta que pregou em Israel. Então Jonas era temente a Deus. Temente a Deus todos nós somos. Nós somos temente a Deus também. Ele reconheceu, né? O reconheceu e pediu perdão para os marinheiros pelo seu pecado por ter mentido. Ele declarou que acreditava em Deus. Ele orou a Deus no ventre do peixe, no capítulo 2, onde ele conta essa história poética. Segunda chance, ele obedeceu e foi pregar. Então, na primeira instância, ele negou, ele se escondeu. Mas ele se arrependeu e foi pregar contra a vontade dele. Mas ele foi pregar. E Jonas era crente. Aí eu te pergunto hoje, muitas vezes nós nos colocamos na posição de Jonas, aonde Deus começa a abençoar algumas pessoas que talvez nós não gostamos. Ou alguém que traiu a esposa e logo Deus abençoou. Ou a gente vê pessoas que passam por situações
complicadas, assalta, rouba, político, e você passa pela sua mente: esse cara tem que sofrer, essa pessoa não merece Jesus, ele não merece uma segunda chance. Jonas era assim. Por causa da Síria, ele não queria pregar, ele não queria ir a Nínive trazer aquela mensagem, e a mensagem dele foi rápida, foi uma mensagem instantânea, e mesmo assim todo mundo aceitou a Deus aquela mensagem, né? E aí eu te pergunto aqui para a igreja, né? Eu tenho umas anotações aqui, eu queria mostrar para os irmãos. Todos obedeceram a Jonas, todos, menos Jonas. Todos acreditaram na mensagem. Veja bem, Jonas, capítulo 1, versículo 16, diz que os marinheiros fizeram sacrifícios e votos ao Senhor, quando ele falou que ele era o Deus, ele servia a Deus que criou o mar, o céu, a terra. Depois, no capítulo 1, versículo 17, um grande peixe obedeceu a Deus. Até o peixe obedeceu a Deus. No capítulo 2, versículo 10, falou o Senhor ao peixe, vomitou a Jonas, o peixe obedeceu novamente. Depois Jonas fala, no capítulo de Jonas, capítulo 3, versículo 5, diz que os ninivitas acreditaram na mensagem. Depois Jonas, capítulo 3, versículo 6, diz: o rei se arrependeu das maldades que ele tinha feito. Até o rei se arrependeu. Jonas capítulo 4, versículo 7 diz que o verme pegou aquela árvore onde eles faziam uma sombra, e diz que Deus falou até com o verme foi lá, largou alguma coisa lá naquela planta, e aquela planta secou, e Jonas ficou irado novamente. Somente Jonas não obedeceu. Aí fica a mensagem, ela termina no seco, ela fica assim, ó: Jonas irado, um profeta, um homem que servia a Deus, um homem que conhecia todas as leis do templo, um homem temente a Deus, um homem que servia a Deus, mas que tinha a ira, a raiva, o ódio, não sabia perdoar as pessoas. E o livro fica em aberto. E daí a pergunta feita para Jonas é uma pergunta que eu faço para quem lê a palavra. O leitor eu, o leitor você. Será que, aí imagina Deus falando agora: será que eu não posso abençoar aquele que você odeia? Será que eu não posso fazer um milagre para aquela pessoa que você não suporta? Será que eu, Deus, não posso agir em providência daquela pessoa que fez uma maldade para um parente seu? Assim, é nesse sentido que Deus se refere a Jonas, aonde ele fala para Jonas, quando ele fica bravo com a planta, por causa que Deus secou a planta. Deus fala para ele: não foi sacrifício nenhum para você, eu fiz crescer a planta, na noite seguinte eu fiz secar a planta, não te houve sacrifício nenhum. A salvação aqui, ela é de graça, não te custa nada, não te custa nada. Você que está aí sentado, o meu coração, o teu coração, nós aprendemos a perdoar. O problema de Jonas era a ira, era a raiva, era não poder ver o milagre na vida do irmão, do próximo. Ele era seco por dentro. Então, hoje eu faço essa pergunta para você. Você que está aí sentado, você que está aí, né, veio para receber algo de Deus, eu te pergunto: será que é justo Deus perdoar aquele que nos faz o mal? Será que é justo Deus abençoar aquele que de repente te traiu, alguém que te fez uma maldade, aquele que talvez você não esperava que ele fizesse aquela maldade para você? É justo Deus agir em prol da vida daquela pessoa? Jonas, ele seguiu um caminho errado.
Ele fez o que Deus mandou, mas ele ficou irado, porque Deus salvou mais de 120 mil pessoas, animais e crianças naquele lugar. Então, eu te faço uma pergunta: será que nós temos um coração igual a Deus ou um coração igual a Jonas? Qual é o teu coração? Como ele trabalha? Essa é a pergunta que Deus faz aqui para Jonas. O que te faz ter um coração maldoso, desconfiado? O teu coração, eu não precisa você levantar não, mas eu te faço uma pergunta, né? O teu coração, como é o teu 2022? Você vai sair daqui hoje e começar uma semana com o coração de Deus puro, ou com o coração de Jonas irado, maldoso, não querendo o bem do próximo? Como vai ser? Muito obrigado, Deus. Eu gostaria que o grupo viesse aqui. A minha mensagem é rápida, ela não é longa. Eu pedia para os irmãos passar aqui. Eu creio que se você pedir para Deus, eu não sei aquilo que te fere, aquilo que deixa o teu coração dolorido, você é raivoso talvez, você não sabe perdoar, você não sabe chegar até uma pessoa e pedir perdão para ela. Esse não é o dom que você tem, mas Deus pode te dar esse dom do amor. É o dom mais bonito que tem. Eu lembro que antigamente, quando alguém estava de mal com a outra pessoa, na igreja antiga ainda, a pessoa sabia: ele me feriu, ele me machucou. Aí a pessoa que foi ferida, ela ia até aquela pessoa que fez a maldade para ela, abraçava ela e ali quebrava aquela raiva, aquele ódio, aquela tristeza, e os dois choravam e os dois se abraçavam, porque o amor de Deus, Deus faz o milagre nesse momento. É no momento que você reconhece que o amor de Deus prevalece dentro da igreja. Amém? Que nós possamos sair daqui hoje. De repente a pessoa que te feriu não está aqui, ela está lá no Brasil. De repente a pessoa que te entristeceu, ou a pessoa, ou o seu pai, ou sua mãe, ou seu esposo, ou sua esposa, talvez você está ferido, você está triste, você não consegue perdoar, você não consegue mais, não suporta nem ver o rosto daquela pessoa. Peça para Deus nessa noite, que Deus vai aliviar teu coração, e você vai sair daqui hoje com o amor de Deus dentro de você. Amém? Glória a Deus. Nós vamos fazer um louvor aqui que tocou no meu coração. Deus vai te fazer, você vai sair daqui diferente, você vai sair daqui novo, você vai sair daqui renovado, você vai sair daqui por uma semana abençoada. Amém? Glória a Deus. O DVD vai cantar. Vem me visitar hoje aqui. Começa a falar com ele. Eu quero conhecer mais de ti. O Espírito de Deus vai vir. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Purifica cada coração. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Aleluia, Deus. Quando o medo desaparecer, trazendo som.
Peça para Ele o coração. Aleluia. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz o coração arder de novo. Aleluia. Pastor, posso orar, Senhor? Aleluia. Eu gostaria de fazer uma oração junto com você. Eu sei que Deus trabalha no silêncio. Eu sei que Deus quer trabalhar no coração de cada um aqui hoje. Assim como Ele trabalhou no meu coração. Assim como eu aprendi a perdoar. Assim como Ele tirou a raiva, o ódio do meu coração. Ele vai tirar daquele que precisa. De repente você sabe alguém que precisa do milagre. E você vai orar por essa pessoa também. Porque Deus, Ele ama outros povos. Deus, Ele ama todas as pessoas. Ele não faz discernimento de ninguém. Aleluia. Vamos orar então. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, começa a trabalhar na vida da igreja agora, Senhor. Nos dá um coração renovado, Deus. Nos dá um coração de amor. Que a gente quer ter um coração, Senhor, aquebrantado na Tua presença, aonde a gente venha saber perdoar o nosso irmão, aonde a gente venha saber perdoar aquele que nos fere, aquele que nos entristece, aquele que nos trai, aquele que não sabe o que faz, Deus, e aquele que não sabe discernir a mão direita e a mão esquerda. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor venha reinar sobre nós, o Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo venha pousar sobre a igreja. Que a nossa semana venha ser uma bênção no trabalho. Aleluia. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, Peça para Ele nessa noite. Espírito de Deus, aleluia. incendeia. Peça para Ele te renovar nessa noite. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Aleluia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. 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 Aleluia. O pastor pode passar. Aleluia.
seja o nome do Senhor nosso Deus. Você está feliz, contente com o Senhor? Glórias a Deus. Louvamos ao Senhor, adoramos a Deus, sentimos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Ouvimos a palavra que o David nos trouxe. Deus continue abençoando a vida do David. Deus continue cada dia mais capacitando. Eu fico feliz de ver esses novos obreiros subindo aqui, trazer a palavra do Senhor, pregando com coragem, e Deus cada dia mais vai capacitando. E o que eu fico feliz é quando vejo esse monte de folha mesmo, é sinal que estudou, tá? Esse é sinal que estudou, isso é bom. Que Deus continue abençoando a vida do Davis. E a mensagem que ele trouxe hoje, eu acredito que todos nós entendemos. Ele mostrou aqui o contraste, né? Enquanto o grande peixe foi tão obediente, Jonas sofria de uma patologia espiritual, né? Estava distante de Deus, distante do Senhor, não queria nada com o Senhor. Mas que nós possamos dar ouvido à voz do Senhor nosso Deus, ok? Que nós sejamos obedientes à voz do Senhor nosso Deus. Amém? Então vamos ler o nosso texto bíblico. Muito obrigado aqui ao louvor. Vamos ler o nosso texto bíblico. Vamos todos juntos? Venham, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Salmo 95, versículo 1. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém? Cumprimente seu irmão.